Esses 3, dos versículos de 1 a 11. Filipenses 3, do 1 a 11. Vamos ler mais uma vez aqui a mensagem do Senhor. Diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abre o entendimento, Senhor, para as tuas maravilhosas verdades, que o que Paulo quis passar aqui através da inspiração do Espírito Santo seja iluminado nos nossos corações nesse momento. Nos abençoa, tem misericórdia de todos nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que todos aqui, tirando as crianças, já fizeram um currículo. Currículo é algo muito interessante. Por que eu falo isso? Porque hoje Paulo vai falar para nós o seu currículo. Ele vai dizer todas as suas referências. Existe aquele momento que a gente precisa fixar esse documento que tem tudo que a gente já fez na vida, todos os cursos, todas as nossas, talvez, especializações, referências de trabalho. É um resumo da nossa vida acadêmica. E é interessante porque hoje em dia tem empresas que não só analisam o papel currículo, mas analisam o seu Instagram, o seu Facebook, não é? Vai ver tudo sobre a vida, a sua vida, e aí você sabe que você está naquela seleção de emprego, você apaga uma foto aqui, outra foto ali, coloca uma foto mais apresentável, porque você sabe que você está sendo observado. Isso é normal hoje em dia. Irmãos, agora parem para pensar, será que poderia existir alguma possibilidade, e eu digo isso porque muita gente pensa que pode existir, a possibilidade de nós termos um currículo para entrar no céu, um currículo para entrar no monte do Senhor, um currículo para entrar na mansão celestial. Se você pudesse fazer um currículo, se dissesse assim, está liberado, para entrar pode fazer um currículo, o que é que você colocaria? O que é que seria mais útil para impressionar a Deus? Se você tivesse a oportunidade de impressionar a Deus, o que você colocaria no seu currículo espiritual, digamos assim? Talvez quantas vezes você foi para a igreja, não é? Olha, eu vou para a igreja todo domingo. Dá para colocar isso, dá para fazer um cálculo matemático dos domingos que você viveu e os domingos que você foi para a igreja.
Quantas vezes nós ajudamos numa programação, ou quantas vezes a gente contribuiu em alguma coisa na igreja, quantas vezes a gente deu carona para algum irmão, coloca isso lá no currículo, para encher o currículo, né? Quantas vezes a gente recebeu alguém na nossa casa, ou algum curso que a gente tenha feito para ajudar na igreja, alguma aula que você ministrou, quantas aulas você ministrou, mas quando a gente para analisar, será que todas as vezes que a gente veio para a igreja, a gente veio de coração, a gente nunca veio com sono, nunca, a gente nunca veio, talvez, desanimado? Se a gente veio alguma vez com sono, é melhor não colocar isso no currículo, porque pode ser usado contra mim. Será que todas as vezes que você realizou ou organizou uma programação na igreja, foi de coração, não foi por obrigação? Todas as vezes que você participou de uma programação, você estava animado com elas e você não pensou mal de ninguém, ou você não se estressou com ninguém? Você nunca pecou dentro de uma programação? Se você já pecou em alguma delas, é melhor não colocar no currículo, porque pode ser usado contra você. Ou quando você deu carona para algum irmão, e aquela carona foi mais longe do que você imaginava. Poxa, aquele irmão mora muito longe, e aí você passou aquela carona não ser mais sincera de coração. Se isso já aconteceu alguma vez, é melhor você não colocar no currículo, pode ser usado contra você. Ou você recebeu alguém em casa feliz, todas as vezes. Todas as vezes você não quis que aquela pessoa fosse embora depois de um tempo, ou não ficou reclamando porque aquela pessoa comia muito. Ou você nunca não quis receber alguém em casa. Se isso já aconteceu, é melhor você não colocar no currículo, pode ser usado contra você. Ou naquele curso que você fez para a igreja, naquele curso que você fez para o Senhor, e em nenhuma aula você desejou não estar lá. Você nunca se escorou em ninguém para fazer um trabalho, nunca esqueceu o prazo de entregar um trabalho, ou nunca faltou uma aula simplesmente porque está na sua cota de faltar aula. Você podia ir, mas estava na cota, eu vou ficar em casa. Se isso já aconteceu, não coloque no currículo. Pode ser usado contra você. O fato é o quê, irmãos? Qual é o fato? O fato é que nada do que a gente faz é 100% sem pecado. Nada do que a gente faz, infelizmente, por causa do pecado, é 100% pleno. É limpo, é totalmente limpo. O pecado, ele faz isso com a gente. Se a gente não desenvolver a nossa salvação, e ele vai falar isso nos versículos anteriores, esses trabalhos vão ficando sempre sujos. Eles não vão melhorando. Quantas pessoas irão chegar na porta dos céus com esse currículo cheio de obras falhas, cheio de obras manchadas, e isso só vai ser uma evidência de que eles não merecem a salvação. E aí eles vão se decepcionar completamente, porque eles estavam apostando suas fichas no sacrifício de Cristo e nas suas obras, ou só nas suas obras. O que nós temos ao nosso favor? O que é que afinal nos ajuda a chegarmos no céu? E Paulo vai mostrar hoje, por maior que seja a sua qualificação, e ele vai apresentar as deles, elas não são nada. Mas ele vai mostrar ao mesmo tempo que existe algo a nosso favor. Existe algo que você pode se agarrar. E agarrado nele você está garantido. Em resumo, para a nossa salvação, o único caminho é Cristo e não a nossa carne. Para a nossa salvação, o único caminho é Cristo e não a nossa carne. É simples a mensagem, é o Evangelho, puro e simples. Olha os versículos de 1 a 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito
e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Filipenses é uma carta que nos mostra como é a vida cristã à luz da obra de Cristo. Recentemente, Paulo, ele insistiu conosco em termos a mesma mentalidade de Cristo Jesus. E semana passada vimos isso na prática, através dos exemplos de Timóteo, através dos exemplos de Epafrodito, que todos nós estamos unidos no reino de Deus e de alguma forma, não por causa das nossas obras, porque Ele escolheu, somos úteis para Deus. E ele coloca um ponto final naquele assunto e ele agora vai aprofundar. Ele vai iniciar um novo assunto agora no meio da carta, no capítulo 3. A mensagem aqui é para eles se alegrarem no Senhor. A gente viu no início da carta que essa é a carta da alegria. Olha, se alegrem no Senhor. Lembrem quem vocês eram e agora lembrem quem vocês são em Cristo Jesus. E isso já é um motivo de grande alegria. Lembra onde Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso em prisão domiciliar, em Roma, e mesmo em algemas, mesmo com Epafrodito quase morrendo com ele. Mesmo com tudo isso, alegrem-se no Senhor. Alegria é possível no Senhor. E ele já havia falado sobre alegria, mas aqui ele quer repetir. Ele diz, olha, não é cansativo eu repetir isso. De forma nenhuma, não é problema. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é, versículo 1, segurança para vocês. O que Paulo faz aqui é o que nós fazemos todo domingo. Pregar o Evangelho. O que Paulo faz aqui é o que a gente faz toda quarta-feira lá no grupo familiar. Pregar o Evangelho. Quando a gente prega a Bíblia, quando a gente repete o Evangelho, nós não devemos nos cansarmos, irmãos, de ouvirmos o Evangelho. O reverendo Rodrigo, ele pregando aqui em Romanos, ele vai dizer, olha, não é toda vez que a gente chega na igreja e a gente ouve algo novo. A gente não pode dizer assim, poxa, eu não aprendi nada novo hoje. Às vezes a gente não vai aprender algo novo. Às vezes a gente vai repetir, a gente vai firmar aquilo que a gente já sabe, mas o pecado faz a gente esquecer. Por que Deus ele repete o domingo a cada 7 dias? Por que ele não prolongou isso? Por que uma semana não dura 30 dias? E aí tem um domingo por mês, a gente só vinha um domingo por mês. Por que o domingo repetido a cada 7 em 7 dias? Porque ele sabe que o pecado faz você esquecer muitas coisas que está sendo lembrado aqui a você no domingo. E que se você faltar um domingo, às vezes acontece, a gente fica doente. Faltou um domingo. Quando a gente falta um domingo, a gente fica 15 dias sem vir para a igreja. Já pensou nisso? Teve algum imprevisto, teve alguma coisa e a gente não deu para vir. Teve algum concurso e não deu para vir. E o que é que acontece? 15 dias sem ir a palavra de Deus. Quando a gente vai para a igreja constantemente, a gente sente falta. Por quê? Porque o pecado faz a gente esquecer de muitas coisas que o Evangelho está constantemente lembrando a gente no culto, lembrando a gente no contato com a palavra. Por isso que não é muito a gente fazer devocional todo dia. Olha, é uma vantagem muito grande você abrir a palavra de Deus todo dia, compartilhar a palavra de Deus com a família todo dia. Isso vai lhe fortalecer cada vez mais. E o ápice é o domingo, é o culto. É assim. O Evangelho nos lembra das verdades que nós entendemos. Mas deve lembrar, porque o pecado faz a gente esquecer o medo, a ansiedade, as limitações humanas fazem a gente esquecer as promessas de Deus. O Evangelho não é algo que você precisou só quando você se converteu, foi convertido. Ah não, eu precisava do Evangelho quando eu fui convertido. Agora eu preciso aprender coisas mais profundas para andar com Deus. Mistérios que não tem nem na Bíblia tem, para eu
para um negócio ainda ter graça no Evangelho. De forma nenhuma. Você precisa do começo ao fim, do lindo e do santo Evangelho de Jesus. Não é problema para Paulo, ele vai dizer. E é segurança para vocês. E mais, versículo 2, cuidado com os cães. Quem são os cães? Cuidado com os maus obreiros. Aqui é o sinônimo. São os mesmos aqui, cães. Cuidado com a falsa circuncisão. Aí a gente já dá para entender quem são esses cães. Cuidado com todos aqueles que estejam aí pregando salvação por obras. Esse era um grande problema, não só na igreja de Filipos, mas em vários locais, em várias igrejas espalhadas, falsos profetas dentro da igreja pregando salvação por obras. Esse é o contexto aqui. Cuidado com todos aqueles que pregam que a nossa carne, que o nosso esforço pode de alguma forma contribuir para a nossa salvação. Irmãos, a Bíblia consiste em duas verdades fundamentais. Primeira, Jesus veio para nos salvar. Segundo, para nos salvar, ele teve que sanar uma dívida que tínhamos com ele mesmo. Uma dívida de morte. E a resposta para dias melhores não é a gente fazer alguma coisa. A resposta para dias melhores é Deus. A resposta para solucionar o mundo quebrado é Deus. Não existe nada que a sociedade possa fazer, que o ser humano, que o governo possa fazer, que vai nos dar dias de paz, dias de tranquilidade total. O problema é que as pessoas, elas querem achar o sentido da vida negando a existência e o sacrifício daquele que é a própria vida. Esse é o problema. Eles querem achar resposta negando a resposta. É isso que o ser humano, ele busca. A humanidade vive da mesma forma que uma pessoa que se diz crente e acredita em salvação por obras. A humanidade quer achar respostas pelas suas obras, pelo seu esforço. E ela quer bater no peito e dizer assim: eu descobri a solução do problema da humanidade. Não precisa de Deus. Não precisa de um ser superior, como eles chamam. Precisa fazer o meu método aqui. Eu bolei um plano para que todos terminem e tenham um final feliz. Eles acreditam. A solução da humanidade é a própria humanidade. E assim estavam a maioria dos judeus na época. Eles estavam usando a própria justiça que eles mesmos criaram, muitas das leis, para dizer assim, ó, faça isso aqui que eu inventei e vocês vão ser salvos. E é interessante, o reverendo Leonardo, do comentário lá da Vida Nova, ele vai destrinchar vários parágrafos sobre essa palavra cães aqui, cuidado com os cães, e ele vai dizer, olha, isso aqui era um dito popular dos próprios judeus que falavam para as nações idólatras do Antigo Testamento. Olha, eles são cães, porque eles adoram a outros... Era um termo pejorativo para as pessoas das outras nações. Eles adoram a outros deuses. Cuidado com os cães. Cuidado com os estrangeiros no Antigo Testamento. Só que agora, Paulo, ele está revertendo essa situação. Ele está chamando os próprios judeus de cães. Ele diz, olha, vocês não diziam que o estrangeiro era cães? Mas agora vocês estão com a mesma idolatria dos estrangeiros. Agora vocês são os cães. Vocês estão criando leis e embasando a salvação no cumprimento dessas leis que vocês estão criando. E no cumprimento de alguma lei. Olha, você tem que cumprir a lei plenamente para ser salvo. Vocês estão pregando salvação por obra. Agora vocês são os cães. E Paulo está dizendo, cuidado com eles. Isso gerou um grande debate, por exemplo, lá em Atos 15. Aqueles que achavam que a circuncisão era algo necessário para a salvação. Algo que vai ser decidido e que vai ser mostrado ao longo da igreja, que agora é um sinal, ele serve como um sinal externo da igreja visível, e estava sendo tratado como um elemento que precisava ser
acrescentado no seu currículo, para, a partir dele, Deus ver se você podia ir para o céu ou não. Como hoje muitas pessoas acreditam que o que substitui a circuncisão é o batismo, tem que se batizar para ir para o céu. Olha, se não, meu filho acabou de nascer, não vamos batizar logo, porque se acontecer alguma coisa, Deus o livre, ele vai para o inferno. É um pré-requisito, salvação por obras. Nada mais, nada menos que isso. Na época de Paulo, cães não eram, né? Culturalmente falando, não eram os bichinhos fofinhos que a gente tem em casa, que muitas pessoas equivocadamente tratam até como filho. Cães andavam em matilhas e eram tão selvagens quanto lobos. E eles precisavam ser afugentados. Eles andavam, eles caçavam e eles roubavam comidas. Eles eram uma praga, matilha de cães. E Paulo está dizendo, olha, cães são aqueles que, na prática, querem roubar os alimentos. E existem cães que estão rodeando a igreja aí, para roubar o alimento de vocês. Cuidado com eles. Logo mais ele vai falar os sinônimos. Olha, cuidado com os maus obreiros, são os cães. Cuidado com a falsa circuncisão. É interessante porque isso é melhor traduzido como cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com os mutiladores. E por que mutiladores, né? Se a circuncisão era feita para acreditar-se nas obras, né? Se acreditar ali nas obras, ela perdia a sua real finalidade pela palavra. E se ela perde a sua real finalidade, essa circuncisão, ela não servia nada mais, nada menos para mutilar as pessoas. Ela só tinha esse caráter, um caráter mutilador. Ou seja, aqueles que promoviam isso, a falsa circuncisão, eram mutiladores. Cuidado com esses mutiladores, Paulo vai dizer. Atualmente ninguém discute, graças a Deus, se a pessoa deve ser circuncidada ou não. Mas o princípio continua. Eu falei logo mais no batismo. Hoje, a grande dualidade, por exemplo, são aqueles que se dizem reformados e os demais. Hoje, a ideia de circuncisão, ela é, por exemplo, substituída pelo arminianismo. Ainda estamos na mesma briga. Na verdade, tudo que o ser humano, como eu disse, ele acha a resposta, ele atribui às suas obras. Esses cães aqui, por exemplo, eles estão presentes em todas as ideologias que influenciam a sociedade atualmente. Por exemplo, existencialismo. Existe um final feliz para o existencialismo. Nietzsche vai dizer o quê? Olha, você precisa de uma razão para viver. Seja no seu trabalho, pronto. Você trabalha bem, então você gosta do seu trabalho, pronto. Esse é o seu final feliz. Ou seja, sua obra. Sua obra vai lhe dar o final feliz. É isso o existencialismo. Iluminismo. Qual é o problema da sociedade? O problema da sociedade é pecado? Não. O problema da sociedade é falta de educação. Se você colocar todo mundo na escola e você colocar bons professores e a sociedade estiver intelectualmente educada, acabou o problema. Acabou o problema. Final feliz. Ninguém mais vai fazer nada errado, porque todos são intelectualmente capazes. Socialismo. Olha, o problema é o capitalismo. O problema é a igreja. Vamos acabar com a desigualdade social e vamos fechar essas instituições que ficam manipulando as pessoas. E assim, nós vamos ser todos ricos iguais, ganhando a mesma coisa, e vamos ser felizes. Vamos confiar as nossas vidas ao próprio ser humano, ao Estado. Quem é que governa o Estado? É o ser humano. Se a gente confiar, vai dar certo. Porque eles só vão pensar na gente. Eles vão pensar neles. Eles só vão pensar na gente. Absolutismo. Vamos confiar no rei. O rei, ele é um ser divino. A teoria do direito divino dos reis. Olha que teoria interessante. Não é Deus quem instaura a liderança? Sim. Foi Deus quem colocou ele lá? Sim. Ou seja,
tudo que ele fizer é Deus que está fazendo. Tudo que ele fizer, todas as atitudes, todas as leis que ele aprovar, é Deus que está aprovando. A decisão do rei é incontestável, porque tem a bênção do próprio Deus. Ou seja, Deus e o rei são uma pessoa só. Direito divino dos reis. Todas essas ideologias, meus irmãos, que regem a sociedade, são formas de tentar colocar nas nossas obras a solução para tudo. A salvação. O fim dos problemas. O céu na terra. Todos eles ignoram um detalhe que a gente sabe que não é um detalhe: pecado. Eles não levam em consideração a nossa incapacidade de adorar a Deus por causa do pecado. São muitas matilhas, são muitos cães que rodeiam a igreja. E entendam, isso pode entrar na igreja. E como estava acontecendo aqui em Filipenses. Isso pode a gente pode arranjar formas, como os judeus arranjaram, os fariseus arranjaram, formas de barganhar com Deus. A gente constantemente está querendo colocar o nosso currículo, as nossas horas que a gente passa orando, as nossas horas que a gente passa jejuando, frequência na igreja, pode ser o que a gente chama de obra de orgulho. A nossa grande santidade que a gente pode pensar que tem, pode ser também uma obra de orgulho. A gente começa a achar que a nossa santidade é que nos mantém no caminho de Jesus. Por que que eu não me separo de Jesus? Porque eu oro muito. Porque eu vou muito para a igreja. Se a gente acordar de madrugada para orar, Deus vai me amar mais. Deus me ama, mas Ele pode me amar mais se eu fizer alguma coisa para Ele. Se a gente trabalhar na igreja, Deus vai gostar mais de mim. Se a gente der o dízimo, Deus vai olhar, Deus não vai me olhar igual aqueles que não dão. Deus agora vai me olhar diferente. E é assim. É possível encontrar esse tipo, muitas vezes, a maioria das pessoas, infelizmente, na igreja evangélica brasileira, pensam assim. Estão confiando ainda nessas obras para serem salvos. E para fundamentar a sua fala, Paulo vai analisar o seu currículo. Paulo vai dizer, vamos lá, vamos analisar o meu currículo. Será que eu não tinha peso curricular para bater no peito e dizer assim, eu sou santo, eu sou um homem de Deus? Veja o versículo 4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele está dizendo de onde ele veio e o que foi que ele fez. As referências dele. Ele está dizendo, eu tenho currículo para confiar nas minhas obras. Mas essas referências invejáveis, ele vai alegar que não são nada. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele está dizendo para os filipenses, olha, diferente de vocês, filipenses, ao 8º dia eu fui circuncidado. Eu fui circuncidado igual o Antigo Testamento determina. Eles nasceram em famílias pagãs. Desde o nascimento, olha, eu recebi o símbolo que eu sou da família de Deus. É igual aqueles que acham que vão para o céu porque foram batizados quando crianças. Foi batizado quando criança, então vai para o céu. Muitos na igreja católica, por exemplo, acham isso. Que vai para o céu porque foi criado em berço cristão. Não, eu sei que eu faço coisa errada, que eu não vou para a igreja, mas olha toda a minha geração de igreja presbiteriana. Vou para o céu. Vai dizer
que veio da tribo de Benjamim. Olha, hebreu de hebreus. Eu sou hebreu legítimo. Eu vim da tribo que entre as 12 foi uma das poucas que se manteve fiel a Davi, por exemplo. Recebi o nome do primeiro rei de Israel, Saul. Saul e Saulo é a mesma coisa, é o mesmo nome. Recebi o nome do primeiro rei de Israel, Saulo. Paulo tinha berço, Paulo tinha uma grande linhagem. E ainda mais, olha, quer falar de lei? Eu fui fariseu, o mestre da lei. Me destaquei entre os fariseus, criado aos pés de Gamaliel. E mesmo contra a vontade dele, fui perseguir os cristãos que estavam indo contra os judeus, zeloso. Paulo não estava dizendo que ele que era sem pecado. Ele simplesmente nos diz que ele cumpria todos os requisitos para dizer assim, ó, quando ele passava na rua, todo mundo não tinha como contestar. Currículo impecável. Ali vai um homem de Deus. Paulo está dizendo, olha o meu currículo. Alguém vai encarar o meu currículo? Quem dentre os judeus ousaria dizer, pela lei que eles criaram, que eu não sou salvo? Só que o que é que ele faz no versículo 7? Ele joga esse currículo no lixo. Mas, o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Ele está dizendo, isso não vale de nada. Na verdade, minhas obras, meu currículo, fez eu perseguir a verdadeira igreja do Senhor. Foi isso que as minhas obras fizeram. A justiça humana, irmãos, não passa. O nosso lindo currículo, na verdade, é todo manchado. É sujo do sangue do pecado. Será que nós entendemos isso? Será que entendemos que ser um bom pastor, ser um bom pai, ser uma boa mãe, um bom esposo, esposa, trabalhador, trabalhadora, tudo isso de nada serve para a salvação? Dar o dízimo, ofertar, trabalhar na igreja, tudo isso são coisas boas, mas nada disso é fonte de salvação. E a gente pode se deparar com outra distorção quando a gente compara a nossa justiça com a justiça dos outros. Olha, eu não sou um bom marido, mas tem marido pior. Eu sou chato, ninguém me suporta, mas tem marido que bate na esposa. Então, ó, tô bem, porque eu não bato. Eu sou mentiroso, mas eu não sou mensaleiro. Eu não roubo. A mentira ali, rapaz, ninguém se incomoda com a minha mentira. Eu não ajudo na igreja, mas pelo menos eu vou para a igreja. Tem gente que nem vai, eu vou. Pronto, eu estou ótimo. Esse também não é o caminho. Qual é o caminho correto? O que é que eu devo fazer? O que é que eu não devo fazer? Se o meu currículo não serve para nada, se eu não consigo esconder nada de Deus, o que é que eu posso fazer a respeito? Versículo 8, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é Cristo. É a graça de Cristo que é suficiente para a salvação. O Evangelho não é um chamado a uma vida de obediência para lhe fazer apto para a salvação. O Evangelho não é um chamado de caridade que no final das contas só faz você engrandecer o seu currículo. O que é que o espírita faz? Ele engrandece o seu currículo. Para ele reencarnar numa pessoa boa na outra vida, ele tem que ter um currículo pesado de caridade. É isso que ele tem que fazer em vida. Ele buscar caridade, salvação por obras. Nada mais, nada menos que isso.
O Evangelho é a gloriosa verdade de que Cristo nos deu a salvação de forma perfeita, de forma completa. Só Cristo tem um currículo imaculado. Salvação por obras. Egito, contexto lá do povo de Israel. Tribunal de Osíris. Quando você morre, está lá no livro dos mortos. Quando você morre, o seu coração era pesado com uma pena de avestruz. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena de avestruz, significa que você foi mal em vida e você ia para as areias do deserto da morte. Mas, se a pena de avestruz fosse mais pesada que o seu coração, significa que você teve um coração leve. E aí você poderia, se o seu corpo fosse preservado na mumificação, voltar a viver. Essa é a grande perspectiva dos faraós, porque todos eram mumificados. Porque o coração do faraó era sempre bom e maravilhoso, ele era um Deus na terra, é claro que ele vai voltar a viver. Salvação por obras. O que é que Jesus faz? Jesus diz, olha, por causa do pecado não dá para salvar você por obras. Ele lhe dá o currículo dele, o currículo imaculado. Ele paga na cruz uma dívida que era minha e sua. Ou seja, os verdadeiros seguidores de Deus são aqueles que se percebem sem esperança pelas suas obras. Se percebem sem esperança pelos seus meios. São aqueles que sabem que são incapazes. São aqueles que não colocam sua esperança e fé em si mesmos, mas em Deus. A única forma de tratar o meu passado é por meio de Cristo. Paulo, ele entende. Olha, versículo 8. O que eu chamava de lucro, eu passei a chamar de perda. O que eram as minhas obras? Ele vai dizer aqui, as minhas obras eram lixo. Eu agora sei o que eram as minhas obras. Eu considero minhas obras como lixo. O que eram as minhas obras? Trapos de imundície. Se o melhor que temos para oferecer é sujo, como é que a gente vai ter um bom currículo? Você não pode entrar no céu com o seu currículo. Eu não posso entrar no céu com o meu currículo. Eu preciso do currículo de outra pessoa. Eu preciso estar agarrado nas obras de outra pessoa, de alguém perfeito. Paulo está dizendo que não existe nada mais sublime que Deus. Por Cristo vale a pena essa troca, as minhas obras pelas obras dele. Por Cristo vale a pena considerar tudo como perda. Vale a pena jogar fora isso aí como garantia de salvação. Na prática, o que é isso? Parar de ser radical. Porque se eu for radical é que eu vou para o céu. Parar de aceitar tudo e ser tolerantemente amoroso. Se eu aceitar tudo e tudo for amor, eu vou para o céu. Qual é a solução? Realizar meditações. Se eu for uma pessoa calma, aí eu vou para o céu. A solução está em largar o seu currículo de rigidez, o seu currículo de liberalidade, não considerar o seu currículo mais como seu e agarrar a obra de Cristo. Tudo como perda. A obra de Cristo, ela é suficiente. Paulo precisa de uma justiça externa. Não é Jesus, mas o seu esforço. Jesus e um pouquinho do seu esforço. Olha, Jesus não fez 50% não. Jesus fez 80%. Você precisa de 20%. Não. É só Jesus. Você precisa abrir mão das suas obras. Precisamos abrir mão de qualquer tentativa nossa de agradar a Deus e agarrar a obra de Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele está dizendo, o que é a fé? A fé é essa mão aberta, que larga a sua própria tentativa de justiça e agarra o Filho, e agarra Deus como Ele
Às vezes a gente fala que o passado não pode ser mudado. De fato, ele não pode, mas ele pode ser redefinido. Só Deus tem capacidade de redefinir até o seu passado. Ele pode sair de algo que lhe condena para algo trocado pela obra de Cristo. Meu histórico de currículo, minhas terríveis tentativas, cheias de mancha e pecado, podem ser anotadas no currículo dele. Tudo agora que eu fiz de errado vai ser colocado, vai ser preenchido no currículo dele, para que ele pague tudo que eu fiz. Essa é a grande troca. Ele pega todos os nossos deslizes, todos os nossos pecados, e ele coloca na conta dele. Eu pago. E pagou na cruz do Calvário. Versículo 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. É a nossa união com Cristo que faz a gente viver. Semana passada vimos que cada pessoa é importante. É importante porque estamos unidos com Cristo na sua morte e na sua vida. Se todos estão unidos, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais ou menos filho do que o outro. Uma vez agarrado a Cristo, a vida toda é com Ele. Não é só quando Ele voltar. É com Ele agora. Estamos unidos com Ele agora. Já participamos do sofrimento dele. Com Ele. Perdão. Não foi me dado só a graça de crer nele, o 1,29, mas de padecer nele. Nessa vida a gente já está trabalhando. Olha o que é que o Dennis Johnson, ele vai dizer, comentando sobre essa passagem. Ele vai dizer assim, abre aspas, a não ser que eu esteja assegurado como Paulo estava, de que o meu lugar com Deus não é assegurado na minha justiça, mas pela obediência e sacrifício de Jesus, o Filho, os meus melhores esforços para fazer o bem e ser bom, seja guardando os mandamentos ou melhorando o meu caráter, serão, no final das contas, uma maneira de servir a mim mesmo e não a Deus. Olha, se você, o que ele está dizendo? Se você largou o seu currículo e agarrou Jesus, agora você pode servir a Deus não pela segurança de que isso vai garantir a salvação. O problema das pessoas que entendem salvação por obras é isso. Elas não fazem para agradar a Deus. Elas não fazem para glorificar a Deus. Elas fazem para serem aceitos. Ou seja, não tem como, não é a obra para Deus, é a obra para ela. É para a salvação dela, é para o interesse dela, entende? Elas fazem sempre para elas serem aceitos. E não porque já foram aceitos. Olha, você vai fazer a obra da forma correta. E agora você pode começar a imitar a Cristo. Esse é o seu objetivo. Não existe inferno para você. Acabou o inferno. Agora você vai fazer o quê? Você vai se assemelhar ao seu irmão mais velho, a Cristo, ao seu Senhor, porque você o ama e Ele te ama. E você vai servi-lo não por interesse próprio, não para você, mas com o interesse de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de servir a Deus. Ou seja, não é a sua performance, não é a aparência que vai fazer você chegar no céu. Não tem como. A única forma é baseada na certeza do amor de Deus. O amor de Deus muda o nosso desejo, mas além disso, a graça de Cristo nos dá a certeza de futuro. É o que ele diz no versículo 11. Para quê? Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a esperança que vem de Cristo
Não é uma esperança somente de mudar o meu passado, de redefinir o meu passado, mas agora a garantia de que, com o currículo dele em mãos, teremos a mesma e gloriosa ressurreição que ele teve. Estar unido em Cristo na sua morte significa com certeza que um dia você também vai levantar do chão. Você terá um novo corpo. Ele está dizendo que o que Cristo oferece é tão superior. Olha o que é que Cristo oferece. Olha o que é que eu fiz. O que foi que resultou no que eu fiz? Persegui a igreja do Senhor. Paulo, Saulo, por que me persegues, né? Eu estudei tanto para perseguir Jesus. Foi isso que minha obra levou. Olha o que eu tinha, não é? Quer trocar com a obra de Cristo? Ele vai dizer, mas é claro, eu não tenho nenhum problema em largar tudo e considerar tudo como lixo diante do que Cristo tem para me dar por causa da sua obra. Ele vai iniciar isso no capítulo 1. Ele vai dizer, olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Os benefícios de Cristo mudam o nosso passado, redefinem o nosso passado, porque nada mais é considerado, muda o nosso presente, porque nos santifica, e muda o nosso futuro, porque o seu sacrifício me tirou do inferno. Era certo que eu ia para o inferno pelas minhas obras, mas agora eu não vou mais. Ele me trouxe para perto dele. Ele nos tirou do inferno. Se para se unir a Cristo significa até, muitas vezes, perder as coisas boas da vida, vale a pena. Vale a pena. Infinitamente mais vale a pena. Às vezes a gente acha que a vida é muito mais complicada do que ela é. Tem coisas que são difíceis, tem coisas que são complicadas. Mas olha, quando você tem a iluminação do Espírito Santo, o Evangelho passa a ser claro, passa a ser lógico, passa a ser tão lógico como 2 mais 2, passa a ser cristalino, simples. Só tem 2 caminhos. O primeiro é o caminho que a gente nasceu. Tentar agradar a Deus e ao mesmo tempo fugindo dele. Porque quando eu agrado a Deus com as minhas obras, eu estou fugindo completamente do seu ensino. Eu estou tentando me achegar a Deus e me afastando cada vez mais. E no fundo, esse é o caminho para agradar a Deus com a nossa carne. O caminho de destruição. Não tem como. E o outro caminho que se chama Jesus Cristo. O caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho onde Cristo carrega todos os nossos erros e coloca na conta dele, cheio de obediência, ao mesmo tempo perfeito. É seu. A obra de Cristo, ela nos dá esse acesso. Esse acesso é seu. Isso é dado por ele. Até a mão aberta, que é a fé, para receber a salvação, é dada por ele. E não vem de vós, não é mérito nosso. Não é aquele que confia na carne. É aquele que confia na promessa de Deus. Tem sido assim, não no Novo Testamento só, tem sido assim desde o princípio. Abraão vai entender isso, Davi vai entender isso. É assim com cada cristão na história. A boa notícia é que, assim como Saulo, nós até nascemos na tribo de Saul, mas quem nasce na tribo de Saul pode se tornar filho de Davi pela fé. O filho de Davi. Mas para isso tem que nascer de novo. O nosso currículo, irmãos, ele é lixo comparado à obra de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O nosso currículo, ele merece o inferno, mas o dele merece ressurreição e salvação. A pergunta é, nós estamos agarrados no currículo de Deus? Nós estamos agarrados, melhor dizendo, como ele diz, na obra de Cristo? Ou nós estamos agarrados nas nossas obras? Pensemos nisso e apliquemos da forma adequada. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus,